Nós celebramos Zumbi dos Palmares como símbolo de resistência. No dia 20 de novembro, em escolas por todo o Brasil, aprendemos que ele foi um herói que lutou contra a escravidão. Quando você começa a olhar com mais atenção para os documentos, para os relatos da época, a história deixa de ser tão simples. Hoje a pergunta não é se Zumbi foi importante, isso ele foi. A pergunta é outra: que tipo de liderança existia em Palmares? E até que ponto a imagem que construímos hoje combina com o que realmente aconteceu lá no século XVII? Zumbi dos Palmares foi um homem inserido num mundo violento, tomando decisões duras, muitas vezes cruéis, para manter aquele projeto em pé. A história dele não cabe bem em datas comemorativas, e talvez seja exatamente por isso que ela incomoda tanto. Eu sou o Doni e você está no Arquivo Confidencial. Bora pro vídeo. Contexto histórico. Para entender Zumbi é preciso voltar ao sertão do Pernambuco no século XVII. Um lugar distante no mapa, com um território marcado por violência cotidiana, fome, punição e medo. A vida ali era curta, instável e brutal, muito diferente do que qualquer outra coisa que a gente conheça hoje. Nessa época, o Brasil colonial estava dividido em capitanias hereditárias. Pernambuco era uma das mais importantes. Na prática, o poder estava concentrado nas mãos dos senhores de engenho. Eram homens que controlavam terras, produção e pessoas. A base desse sistema era a escravidão africana. Homens, mulheres e crianças trazidos à força, submetidos a castigos constantes, trabalhando até o limite do corpo. Quando conseguiam escapar, muitos seguiam para as matas fechadas da Serra da Barriga. Ali, longe do alcance imediato dos engenhos, começavam a surgir comunidades improvisadas, sustentadas pela necessidade de sobreviver fora do mundo colonial. Com o tempo, algumas dessas comunidades cresceram, se conectaram e se organizaram. E uma delas acabou se destacando das demais, e foi justamente a comunidade que foi liderada pelo Zumbi. Palmares era um conjunto de mocambos espalhados pela região. No auge, estimativas apontam para algo entre 10 e 30 mil pessoas vivendo ali. Números maiores aparecem em alguns relatos, mas segue algum debate. O que não se discute é o tamanho da ameaça que Palmares representava para o sistema colonial. Para muitos, Palmares parecia um território de liberdade, mas quando se olha mais de perto, surge outra pergunta: como uma sociedade daquele tamanho conseguia se manter viva, cercada por inimigos por todos os lados? E mais, quem mandava ali dentro? Bom, para responder essa pergunta a gente precisa entender a ascensão de Zumbi. Zumbi nasceu em Palmares por volta de 1655. A versão mais aceita é que tenha nascido livre, já dentro do quilombo. Cresceu em um ambiente marcado por vigilância constante e confrontos frequentes. A ideia de tranquilidade simplesmente não fazia parte daquele cotidiano. Ganga Zumba, seu tio, era o principal líder daquele território. Um homem experiente, respeitado e que havia enfrentado dezenas de expedições militares portuguesas ao longo dos anos. Palmares resistia, mas essa resistência cobrava um preço altíssimo. Em 1678, Ganga Zumba decidiu negociar. O acordo firmado com as autoridades coloniais previa o fim das expedições contra Palmares e o reconhecimento da liberdade de parte de sua população. Em troca, o quilombo aceitaria viver sob a autoridade portuguesa e deixaria de acolher novos fugitivos. Dentro de Palmares, isso soou muito mal, soou como uma ruptura. Zumbi, então, enxergava naquele acordo um risco real. A experiência mostrava que a submissão costumava vir em etapas. Primeiro o controle, depois a vigilância e, finalmente, o desaparecimento da autonomia. A liderança de Ganga Zumba começou a se enfraquecer. Há versões que falam em envenenamento e outras apontam para um isolamento político e perda de apoio. Não existe prova definitiva sobre sua morte. O que se sabe é que pouco depois Zumbi assumiu o comando. Com ele, Palmares entrou em outra fase. A recusa em negociar fechou qualquer caminho de acordo. O confronto passou a ser constante e Palmares seguiria existindo do único jeito que já conhecia. Fatos controversos. É aqui que a história de Zumbi costuma gerar desconforto. Não por falta de documentação, mas porque o que parece nos registros não combina com a imagem simplificada que se tornou popular. Estudos mais aprofundados mostram que Palmares funcionava sob regras duras, algumas delas bem distantes da ideia de liberdade plena que conhecemos hoje. Trabalho forçado. O historiador Edson Carneiro registrou que nem todos que viviam em Palmares eram livres desde o início. Escravizados que chegavam por conta própria costumavam ser incorporados como livres. Outros, trazidos à força durante os ataques, permaneciam sob trabalho obrigatório até cumprir certas exigências.
Não era o mesmo sistema colonial português, mas também estava longe de significar liberdade como conhecemos hoje. Punições severas. Relatos que remontam ao século XVII afirmam que pessoas que tentavam fugir de Palmares podiam ser perseguidas e punidas com extrema violência. Essas informações vêm principalmente de documentos portugueses e holandeses. Eram inimigos do quilombo, o que exige cautela nessas leituras. Mesmo assim, a repetição desses relatos sugere um ambiente rígido, sustentado por disciplina e medo, ataques e cobranças. Pesquisas de historiadores como Flávio Gomes indicam que Palmares não vivia isolado. O quilombo realizava ataques a vilas, engenhos e propriedades. Tomava alimentos, armas e pessoas e, em alguns casos, exigia contribuições regulares de moradores da região. Essa prática fazia parte da lógica de guerra que sustentava Palmares. Conflitos com negros livres. Há registros de conflitos entre Palmares e populações negras livres das redondezas. Nem todos viam o quilombo como um abrigo ou proteção. Em alguns casos havia medo, ressentimento e violência. A divisão entre opressores e oprimidos não eram tão simples nem linear. Acusações de sequestro. Documentos coloniais acusam os palmaristas de sequestrar mulheres durante ataques. Não há como medir a extensão dessas práticas nem confirmar todos os detalhes. Parte dessas acusações podem ter servido como propaganda de guerra. Ainda assim, o fato de aparecerem com frequência mostra que Palmares não era visto de forma unânime como espaço de libertação. Antes de qualquer julgamento, é preciso lembrar do mundo em que Zumbi viveu. O século XVII era marcado pela violência cotidiana. Castigos, expedições militares e punições exemplares faziam parte da ordem social. Zumbi cresceu dentro dessa realidade. Não conheceu outro modelo de convivência. Sobreviver exigia alerta constante e decisões duras. Quando Ganga Zumba aceitou negociar, Zumbi viu ali um perigo concreto para a continuidade de Palmares. A história mostrava que acordos com o poder colonial raramente terminavam bem. A escolha pela resistência não nasceu do idealismo, nasceu do medo de desaparecer. A liderança que Zumbi exerceu foi moldada em conflito, escassez e ameaça constante. Um tipo de comando que cobra obediência e impõe regras rígidas. E galera, o que a gente pode tirar de lição de tudo isso é que quando a gente vai analisar os personagens, as pessoas que viveram em séculos passados, muito antes da nossa realidade de hoje em dia, a gente precisa ter muita cautela. Justamente porque essas pessoas nasceram, cresceram e morreram em uma sociedade totalmente diferente do que a gente vive hoje. Depois de tudo isso, a pergunta retorna: quem foi Zumbi dos Palmares para você? Ele resistiu à escravidão, organizou uma defesa, sustentou Palmares por anos contra forças coloniais extremamente violentas. Ao mesmo tempo, ele governou com dureza. Tomou decisões que custaram vidas e impôs controle interno por meio da força. Esses elementos aparecem nos documentos e nos relatos da época. Nada disso apaga a sua importância histórica, como eu havia dito, mas também não permite transformar sua trajetória em algo simples ou confortável. Zumbi não cabe bem em datas comemorativas, talvez porque sua história fale menos sobre virtude e mais sobre poder. Palmares não existiu por causa de um único homem, existiu porque milhares de pessoas aceitaram viver sob regras duras em troca de alguma chance de autonomia. Bem galera, se vocês gostam de um conteúdo mais informativo, deixa o seu like, comenta aqui o que você achou desse episódio, o que você acha do Zumbi dos Palmares e toque no sininho para ativar as notificações, beleza? Eu sou o Doni, esse foi mais um Arquivo Confidencial, até o próximo vídeo, tchau!